Olá, eu sou Emerson Natividade. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Bom, acabei de falar na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, sobre discriminação racial, né? Dia 3 de julho, Dia Nacional do Combate à Discriminação Racial, né? Que vigora na Lei 1390, né, de 1951. Essa lei não pegou, né, porque essa lei já previa prisão por discriminação racial, né. Aí precisou a lei 14.532 de 2023, que vigora com injúria racial e crime, né, e prisão imediata. Essa sim, né, por uma questão política também, ela pegou. E isso que é importante, porque é necessário que nós respeitemos um ao outro, independente da sua etnia, né? Nós sabemos que na nossa sociedade, isso para quem é mais novo e não sabe, né? A nossa sociedade no Brasil é diferente da sociedade nos Estados Unidos, onde nos Estados Unidos o negro é minoria, mas se posiciona de uma forma muito mais ostensiva. Os brancos se posicionam de uma forma clara, dizendo não gosto de você porque você é negro, e os negros não gostam de você porque você é branco, mas nós temos que viver, né, em harmonia, vivemos juntos porque nós estamos em sociedade, um tem que respeitar o outro. Bom, né, aqui no Brasil não, aquele racismo camuflado, ou seja, serve para trabalhar com a mim como um peão, mas não serve para namorar minha filha. Então, isso é racismo, isso é discriminação. É importante nós refletirmos sobre isso, né? Eu acabei de falar hoje, estava, né, com a Aline Varela, o Damião, na Rádio Boa Nova, falando sobre essas questões. E o quanto é importante nós refletirmos sobre a discriminação no Brasil, né? Esse racismo, né, que também é institucional, mas é um racismo estrutural, que começou lá atrás, né, quando se tinha a escravidão, né, e que acabou com a escravidão por questões políticas e não por questões humanitárias ou de reflexão, né, que seria mais digno, nobre, bonito. Talvez nós avançássemos ainda mais dentro de um processo de respeito em relação ao próximo, mas a partir do momento que acabou, né, se incorporado nos campos, nas fazendas, os imigrantes, né, italianos, alemães, poloneses, russos, enfim, os imigrantes de várias culturas e europeus, né, no Brasil, né, que tinham o seu salário, né, e os negros foram colocados à margem da sociedade, ou seja, não poderiam estar no mesmo convívio que os fazendeiros, né, os latifundiários, os políticos, né, todos brancos na sociedade, né? E aí é por isso que hoje, né, muita gente se pergunta por que existem as favelas, por que existem as comunidades, por que existe, né, os morros no Rio de Janeiro, justamente por conta, né, a população negra, que era muito grande, é a maior do país, tinha que se organizar em algum lugar, tinha que estar em algum lugar. E aí é por isso, né, que teve toda essa organização, e hoje a gente percebe que pouco mais aí de 130 anos, né, essa organização onde o negro está em todas as frentes do nosso país, em algum lugar, né, em todos os âmbitos sociais, seja na política, na religião, na filosofia, é, colocando seu pensamento adiante. A qualidade desse pensamento deve ser avaliada, e não a cor, a pele, a cor, a etnia desse ser humano, desse cidadão, né? Então, as pessoas, né, vivemos num país laico, mas as pessoas esquecem, né, quando falamos de Jesus, da espiritualidade, né, o quanto é importante nós lembrarmos de ensinamentos de Jesus, e um deles cabe muito nesse momento, né? Não julgaides para não ser julgados. E nós, socialmente falando, estamos acostumados a julgar o próximo da pior forma possível, praticando o preconceito, conceito pré-estabelecido de algo que não se conhece.
né? Então a gente precisa conhecer as coisas para falar. Isso é algo ruim dentro desse processo, né? Vários arqueólogos, né, estão estudando, né, Jesus e já percebem que a etnia, a pele, o tom da pele de Jesus não é esse que foi propagado pela Igreja Católica durante muito tempo, né? E eles estão sendo abafados por políticos, pela imprensa, pela igreja, né, por crendices, porque por pessoas que não querem a verdade, que querem somente continuar perpetuando um castelo de mentiras que foi construído lá atrás, né? Então, hoje nós temos desmistificando as coisas, né? Da mesma forma, hoje nós estamos descobrindo, por exemplo, que o braço direito dentro do processo não era somente Pedro e João, os discípulos de Jesus, mas Maria Madalena, Maria de Magdala, tinha uma força fundamental no processo, né, de propagação de tudo aquilo que Jesus veio pregar. Ouso dizer que ela tinha até um pouco mais de força, autonomia e proximidade com o mestre do que Pedro e João, né? E naquele tempo, né, a forma como a mulher era olhada, né, era diferente, né? Diminuíram, a mulher já tinha um olhar de diminuição, ou então diminuíram ainda mais dentro desses processos, né? Abafando, colocando ela como meretriz da história, sendo que ela não era meretriz, né? Muito pelo contrário. Quem quiser pesquisar, estudar a vida de Maria de Magdala ou Maria Madalena, vale a pena. Mas com certeza, né, vamos perceber que hoje já não tem mais essa historinha de que Maria era uma concubina, era meretriz, era isso, era aquilo. Não, nunca foi, né? Ela era de alta sociedade, rica, tinha uma condição social. Ainda vou falar de Maria, se vocês quiserem, nesse canal, vou falar ainda de Maria, vou trazer toda a história dentro do conhecimento que eu tenho, né? E desde lá de trás, quando me vinha essa história, e eu já percebia mediunicamente que não era aquilo, e pesquisando, 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 fui percebendo que existe um outro caminho, um outro viés em relação a isso. Mas falando da importância de nós percebermos que as coisas estão vindo à tona, as mentiras estão caindo e as verdades estão vindo, né? E é claro, né, tem ferramentas aí que fazem parte da nossa evolução, como a tecnologia, né, e como muitas outras coisas que estão acontecendo dentro desse processo, né? E nós temos que ter cuidado, né, porque a tecnologia está aí para nos servir, nos auxiliar em coisas benéficas, mas tem muita gente que ainda continua pensando de forma maléfica e querem utilizar, distorcer assuntos, e aí utilizam a inteligência artificial, por exemplo, de uma forma totalmente distorcida, totalmente torpe, totalmente vil, totalmente fora de contexto. Que possamos perceber, que possamos avançar, né, na nossa caminhada evolutiva, né, entendendo que não se deve mais ter preconceito a um irmão porque ele é diferente da sua etnia, na sua forma de pensar, na sua ideologia, na sua forma de agir, né, naquilo que ele propaga em relação às questões sexuais, né? Cada um, né, tem que discernir aquilo que traz no seu ser, na sua mente, e seguir o seu caminho, né? As sugestões são milhares, mas cada um tem a convicção daquilo que pensa, que siga em frente. Aquele que está descobrindo, que possa descobrir, perceber, sentir, né? Não cair nas ciladas da ansiedade, mas que percebam o que tem que ser feito aqui por diante, né? E não cabe mais dentro desse processo humanitário de respeito, de gratidão, de cada um produzir de acordo, né, com o seu processo evolutivo. Não cabe mais a gente ficar
diminuindo o pensamento, né, e a etnia do outro. Todos nós somos irmãos em Cristo, em Alá, em Buda, em Krishna, em Moisés, em Abel. Todos nós somos irmãos. E enquanto irmãos, independente da nossa etnia, nós estamos aqui juntos para caminhar, para evoluir, cada um dentro do seu processo. Se você olha e quer evoluir junto com fulano, vá. Quer evoluir junto com ciclano, vá. Mas não atrapalhe o caminho que está determinado por fulano, ciclano ou beltrano, por conta de discriminação e injúria racial. Serve para ser meu capial, mas não serve para ser marido da minha filha ou do meu filho? Pense bem. Nós já estamos indo para a quinta dimensão, regeneração, onde o bem estará numa evidência muito maior do que é hoje, né, em provas e expiações. É isso que nós queremos? A gente vive num mundo muito limitado a olhar somente para a materialidade e esquecer do nosso interior, da nossa espiritualidade, que nós podemos encontrar Deus, ou seja lá quem for, a divindade que for, no nosso lar. Não precisamos ir a uma sinagoga, a uma igreja, a um terreiro, a um templo, a um centro. Podemos encontrar Deus na nossa casa, no nosso lar. Basta nos conectarmos dentro de nós. Basta termos uma fé sincera, uma oração verdadeira, nos colocarmos à disposição e orarmos, né, verdadeiramente, abrindo o nosso coração sem preocupação com nomenclaturas rebuscadas, mas sim abrindo o nosso coração. É importante nós refletirmos, né? Por que dia 3 de julho, dia da discriminação racial, existe? Porque existe discriminação. O seu irmão é diferente, mas é seu irmão. Merece respeito. Possamos respeitar, ter e dar dignidade e avançar, caminhar. É importante que muitas pessoas aí, inclusive aquele comediante, né, que foi preso, saiu e continua ainda praticando injúrias raciais, disfarçadas de piadas. É importante que as pessoas possam entender que uma coisa é o meu ofício, outra coisa é o que eu faço com ele. Mau caratismo tem limite. Que possamos nos despojar de uma índole maléfica, avançando a um pensamento alinhado, positivo. E aí não importa qual filosofia religiosa segue, se é universalismo, se é ateísmo, não importa. O que importa é a dignidade, é o respeito, é a tolerância. Só assim seremos felizes. Se o seu irmão é feliz, palmas para ele, admiração, não inveja, não querer tomar a felicidade dele, porque é dele, não é sua. Que possamos perceber isso. Somente assim, através dessa percepção ampla, com o coração aberto, nós vamos avançar e vamos cada vez menos falar sobre discriminação racial, sobre injúria racial, sobre desrespeito racial. Que possamos respeitar, que possamos encontrar esse respeito dentro de nós, essa paz interior dentro de nós. Que possamos seguir em frente, de olhos abertos e atentos,
amando o próximo, independente da etnia, ele é seu irmão, ele é nosso irmão. Devemos caminhar assim. Muitas filosofias até hoje nos disseram isso. Muitas que talvez nós não conheçamos. Vamos estudar, ler, aprofundar e ver, né, se aquilo mexe com o meu ser, mexe com o meu coração, e a partir daí eu possa entender, né, e perceber que aquilo também vem para contribuir para que eu seja uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, um ser melhor. Né? Sabemos que na espiritualidade não existe sexo, né? O espírito escolhe o sexo determinado para encarnar. Né? Possamos olhar para isso de uma forma diferente, santificar essa oportunidade e essas possibilidades que nós temos dentro desse âmbito social ainda muito imperfeito, mas que de alguma forma nós precisamos para continuar crescendo, evoluindo enquanto seres espirituais, seres e consciências espirituais. Na carne, na sociedade, temos que trabalhar pelo respeito e pela igualdade racial. Continuemos amando um ao outro, sem cessar e sem diferenças. Gratidão.